Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de filosofia. E aí, nós temos hoje por tema filosofia moderna. Na parte do livro, o conteúdo revisacional que a gente vai fazer agora é relembrando a vocês tudo que envolve o empirismo e o racionalismo. É o primeiro capítulo de vocês, da turma do segundo ano. E aí, esse primeiro capítulo ele vai se destinar aos primeiros racionalistas, aos primeiros filósofos empiristas, certo? E aí a gente tem como pano de fundo, dentro dessa perspectiva falando sobre o racionalismo, a gente tem a modernidade, esse contexto histórico. Então, assim, a partir do século XVIII em diante, a gente vem grandes influências, grandes correntes aí surgindo para que esse conhecimento do racionalismo realmente esteja em vigor. E aí, o que é o racionalismo? O racionalismo nada mais é do que uma teoria filosófica que vai dar sempre prioridade à razão. Então, para o racionalismo, a razão é a principal, o principal foco deles trabalharem na perspectiva da razão em si, certo? E aí a razão como unicamente a forma de ter o conhecimento, certo? E aí para poder fazer, levantar essa ideia da razão, eles também fazem a perspectiva de diminuir ou deixar para trás tudo que envolve sentidos, Então os sentidos ele é oposto à razão, ele é oposto ao pensamento segundo os primeiros filósofos racionalistas. E o que é o empirismo? O empirismo é um movimento que acredita na experiência como única forma de conhecimento. Então a experiência como fonte de ideias, a experiência como fonte de pensamento. Então o conhecimento científico vai sim ser a principal característica do empirismo, de adquirir através de quê? Das percepções, dos sentidos. Vejam, a gente está falando sobre a razão, que vai levar em consideração a razão, o pensamento, e aí em detrimento ao racionalismo, a gente tem o empirismo, que vai valorizar os sentidos, as percepções, as experiências, as observações e as comprovações do que está estudando. Tá? Então, tendo aí essa perspectiva aí das duas vertentes. Então, filosofia moderna. Primeiro, o pai do racionalismo é chamado René Descartes, que já vimos em sala de aula. Ele faz esse rompimento da filosofia medieval, ele tenta deixar para trás tudo que vem a partir da explicação da teologia, as explicações que envolvem a religião. Ele vai simplesmente deixar de lado essa perspectiva e vai trazer uma influência da ciência de Galileu Galilei, certo? Então vai trazer quais são as principais metodologias que ele traz de Galileu Galilei, o pensamento de Galileu. É simplesmente um método, a dúvida, Então, assim, essa perspectiva de dúvida vai ser muito forte no pensamento de René Descartes. A gente tem um cogito bem presente e bem conhecido dele, que a gente sabe que é penso, logo existo. Então, assim, nessa frase do penso, logo existo, ele é bem direto em mostrar que o que se pretende estudar, o que pretende levar em consideração em relação ao conhecimento é o pensamento, é a razão, certo? Falando sobre ele, a gente tem o quê? A gente precisa trazer um conhecimento seguro a partir da razão, da dúvida, certo? Então a dúvida vai ser algo universal, vai ser um método universal trazido por ele para a gente poder colocar em prova aquele conhecimento e torná-lo seguro, certo? Então a gente precisa duvidar daquela fonte tradicional, daquele conhecimento, daquele costume, tá? E nesse sentido de utilizar da dúvida, aí vem o raciocínio matemático, Então aí, o raciocínio matemático, se a gente for perceber, desde os filósofos antigos até o moderno, eles fazem uma associação bem próxima da matemática com a filosofia,
eles tentam trazer essa perspectiva porque a matemática a gente precisa utilizar as ideias, o pensamento, a razão. A gente não precisa de algo palpável para poder calcular. Um lápis com uma caneta vai dar 2. Não precisa de algo, tocar para poder ver. Então, o raciocínio matemático a gente precisa utilizar da razão. E assim também eles fazem um pouco dessa proximidade entre matemática e entre filosofia, certo? Além dessa questão das dúvidas, né? A dúvida radical que ele vai levar em consideração impede o penso logo existe. A gente precisa utilizar essa dúvida do cogito mesmo, né? Eu penso logo existo. Eu preciso trazer à tona essas ideias trazida por René Descartes para falar sobre a existência, mas para falar mais ainda sobre o racionalismo, sobre o método de tornar seguro a razão, o conhecimento, certo? E aí a gente precisa deixar de lado os sentidos, né? E utilizar apenas a razão e abandonar tudo que envolve o corpo. Inclusive, René Descartes diz que o corpo é como se fosse uma máquina, né? Independente da razão, do pensamento, segundo René Descartes. O corpo ele não precisa, a gente não precisa ficar pensando no corte ou pensar em uma cicatriz, em um ferimento para ele poder cicatrizar, né? O corpo ele faz esse processo automaticamente, né? Não precisa da razão para poder fazer isso. Por isso que ele vai dizer que o corpo ele trabalha como uma máquina independente da razão, segundo René Descartes, tá certo? Nessa perspectiva aí, ele acha que a gente já nasce com conhecimento inato, por isso o racionalismo dele. O que é inatidão? Né? A gente já viu em sala de aula que inatidão é aquele conhecimento que o ser humano já nasce com ele. E esse conhecimento que o ser humano já nasce com ele, a inatidão, é a razão, tá? As ideias geométricas, os números. Nós já nascemos com essas ideias, então isso é a prova da inatidão, a prova que nós já temos aquela razão inata ao ser humano, certo? Precisamos aprimorar essa razão, precisamos trazer a dúvida, né, como fonte para poder gerar novos conhecimentos aí, segundo René Descartes. Então, o penso logo existe é o princípio fundamental de uma certeza racionalista. A gente existe porque a gente pensa, isso é uma certeza, né? É uma dúvida que coloca à prova, uma dúvida na máxima, né? Uma dúvida algo radical mesmo, né? Mas ele duvida inicialmente, a primeira coisa que ele vai duvidar inicialmente é dos sentidos. Então, os sentidos coloca aí a dúvida de René Descartes a partir dele, certo? Então ele duvidou dos sentidos, ele comprovou que os sentidos não ajuda em relação à razão, então assim ele vai dizer que as sensações elas enganam, né, a nossa razão, certo? Então a dúvida é um questionamento rigoroso para poder ser feito, para que tenha um critério científico, segundo ele, certo? É fundamental para o pensamento filosófico moderno, certo? A razão ela é algo inato ao ser humano. Nascemos com a razão, segundo René Descartes. E aí a gente parte para o empirismo. O pai do empirismo é chamado um filósofo John Locke, que inclusive ele está dentro do conteúdo do próximo capítulo de vocês, que fala sobre os contratualistas. Ele também é considerado contratualista, justnaturalista. Mas agora a gente vai ver um pouco de John Locke na perspectiva do empirismo de John Locke, já que ele é considerado o pai do empirismo, certo? E aí ele já vai trazer outra perspectiva sobre o conhecimento. E a primeira coisa que ele traz é uma crítica ao inatismo, né? A gente viu aí que René Descartes coloca o inatismo como algo fundamental para a razão, para o ser humano. E aí ele traz o contrário, ele coloca aí, em vez do inatismo, ele faz uma crítica à razão a partir do inatismo. Porque ele vai dizer que as ideias elas não provêm de algo que já nascemos dentro de nós, que já temos dentro de nós. É simplesmente uma perspectiva da experiência, do contato das coisas. E aí, a gente tem aí nessa perspectiva uma influência de Newton em relação à ciência, certo? E aí,
dentro dessa característica de John Locke, ele vai ter um contato com o filósofo Francis Bacon, que aí traz aquela perspectiva de saber é poder. O ser humano, na ideia de ter o poder das coisas, de ter acesso ao conhecimento e dominar esse conhecimento, ele procura esse saber com base no domínio científico, no domínio da natureza, tá? Uma ciência moderna com base nessa dominação da natureza. E aí, a gente já viu em sala de aula a perspectiva dos ídolos, né? A respeito das tribos, da caverna individual, do foro, da linguagem. São formas de conhecimento que ele vai trazer a partir desses ídolos que o ser humano vai alimentando. E aí John Locke ele vai colocar como, dentro dessa perspectiva do empirismo, ele coloca como se nós tivéssemos, a nossa mente fosse um quadro em branco, um papel em branco, que não tem nada escrito nesse papel. A partir da nossa experiência, da nossa vivência, esse papel vai sendo escrito por nós, a partir dos nossos sentidos, das nossas sensações, a partir da nossa experiência do tocar, do ver, do experimentar as coisas, do testar, do observar, que assim a gente vai ter acesso ao conhecimento. Então, a base do empirismo é a base dos sentidos. Os sentidos humanos, as sensações humanas, são um caminho para que a gente tenha acesso ao conhecimento. Não é o inatismo que já nasce dentro da mente humana, e sim essa possibilidade da gente conhecer a partir da experiência. Por isso, para ele, somos papéis em branco, tábula rasa, né? Quadro branco. E assim a gente vai tendo esse contato, a experiência, e a gente vai escrevendo sobre essa tábula, vai tendo experiência, vai tendo sensações, vai tendo ideias a partir dos nossos sentidos, tá? E aí ele coloca essa perspectiva aí totalmente oposta ao racionalismo, né? E aí a gente também tem, vocês também têm no livro de vocês, David Hume, que é um filósofo também, já um filósofo do século XVIII, certo? E ele traz o conhecimento a partir também dos sentidos, das impressões dos sentidos, junto com as ideias, mas ele também vai levar em consideração também as nossas paixões, os nossos sentimentos em relação às paixões, aos sentidos aí, mais forte em relação ao humano, certo? Então ele traz essa perspectiva aí, David Hume, nessa lógica dos conhecimentos dos sentidos articulado com as ideias e junto com as paixões humanas, que assim a gente vai ter acesso ao conhecimento, certo? Então aí ele traz essa perspectiva aí do conhecimento a partir de uma causalidade que não é algo inato, né? Como se fosse uma crença, é como se fosse um hábito que se repete, e esse hábito que se repete cria em nós a experiência, os sentidos, o conhecimento, tá? Nesse panorama bem geral sobre essa perspectiva dos empiristas, né? Aí eu enquadro 3 empiristas, e o livro de vocês vai mencionar os 3, John Locke, Francis Bacon e David Hume, né? Então a gente pode utilizar essa perspectiva do empirismo para um panorama bem geral, falando sobre o conhecimento humano. Então, porventura, aparecer um tema de redação sobre algo que envolve o conhecimento humano, vocês podem utilizar a perspectiva do empirismo, a perspectiva da experiência, do vivenciar as coisas para poder ter algo concreto, para poder ter acesso ao conhecimento, para poder, assim, fazer o conhecimento a partir das nossas sensações. E o racionalismo é oposto a essa ideia, porque ele já parte da ideia de que temos algo inato, e a partir do inatismo nós podemos gerar o conhecimento, a aprimoração desse conhecimento, a partir da dúvida hiperbólica, segundo René Descartes. A partir dessa dúvida radical, nós podemos criar um rigor científico, e esse rigor científico gerar o conhecimento, certo? No próximo capítulo, no próximo vídeo que a gente vai fazer, vai envolver o conteúdo dos contratualistas, tá? Então aí possivelmente a gente vai retornar ao pensamento político de John Locke e a esse pensamento em relação à filosofia contratualista, a filosofia moderna contratualista,
e a essa filosofia com base no direito, na política, certo? Além de John Locke, nós temos Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Isso aí é panorama para a próxima aula, certo? E aí eu deixo para vocês, como parte de atividade do livro físico, alguns já iniciaram essa atividade antes da nossa parada de aula, né? Então vocês precisam fazer a atividade da página 22 até a página 27 do livro de filosofia, o livro físico, tá? E logo em breve a gente vai anunciar aí a atividade no portal SAI com aquele prazo estendido um pouco e aquele prazo para você ser feita atividade online, beleza? Se cuidem, no mais, forte abraço.